Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Dilson Barbosa, sou advogado, estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui da Ceilândia e também na presidência do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB. Mas aqui falamos de Ceilândia. Esta é a live Sou Ceilândia. Pessoal, desde o dia 14 de novembro de 2020, estamos aqui falando temas importantes não só para a nossa cidade, para dizer, informar vocês quão grande é essa cidade, mas também temas importantes para a nossa comunidade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Você terá acesso a muitas lives com muitas informações. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, um tema que é sobre cuidados paliativos. Esses cuidados paliativos que tem uma data agora. Essa data é o dia 11, é hoje. É o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e Hóspice. Esse termo nós vamos saber o que é com ela, a doutora Andréa Araújo, ela que é médica pediatra no nosso hospital aqui da Ceilândia e também especialista na paliatividade. Vamos chamá-la? Doutora Andréa. Olá, doutora. Olá, doutora Edilson, minha saudação a todas as pessoas que estão assistindo e as que vão assistir esse encontro. Obrigada. Muito bem. Doutora, como tem algumas pessoas que nos assistem, vai nos assistir que são cegas ou de baixa visão, nós vamos fazer a nossa autodescrição. Vou começar por mim. Eu sou um homem pardo, eu estou de óculos, cabelos pretos, baixinhos, estou com uma camisa manga longa azul clara, atrás de mim uma bandeira da Ceilândia, ela é azul, tem uma lista branca embaixo, a caixa d'água em forma de uma oração e 5 estrelas, e um móvel marrom. E a senhora faça sua autodescrição, por favor, doutora? Eu sou uma mulher parda, estou usando óculos, cabelos cacheados na altura dos ombros, uma camiseta sem mangas na cor verde musgo, fones de ouvido e, ao fundo, uma parede com quadros e uma estante com livros. Muito bem. Então, pessoal, hoje, 11 de outubro, é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e Hóspice. Esse dia é reservado para acontecer o que está acontecendo agora, que a sociedade discuta esse tema. E nesse ano de 2025, o tema de quem discute a paliatividade é cumprindo a promessa, acesso universal aos cuidados paliativos. E para marcar essa data, estamos aqui na Live Sou Ceilândia, vai ficar gravado, nós estamos ao vivo na TV Comunitária de Ceilândia, agradecer todo mundo de lá e dizer que depois ficará gravado. Então, para a gente conhecer esse tema, hoje é o Dia Mundial da Paliatividade, dos Cuidados Paliativos, a doutora Andréa. Doutora, primeiro, se apresente ao público, fale um pouco da sua história aqui com a Ceilândia, a senhora que é pediatra aqui, e também as informações sobre essa data tão importante. Sim, minha saudação. Eu sou Andréia, médica pediatra, atuo há 19 anos no Hospital Regional de Ceilândia e, ao longo desse tempo, também com especialização em cuidados paliativos e dedicada ao cuidado de crianças e adultos no Serviço de Atenção Domiciliar, o ENIRAD, e também atualmente na Comissão de Cuidados Paliativos para Adultos internados no Hospital Regional de Ceilândia, que é um trabalho multiprofissional. E o doutor Edilson comentou, todo segundo sábado do mês de outubro é comemorado mundialmente o Dia dos Cuidados Paliativos, e esse ano cai nessa data de 11 de outubro. Eu falo também pela Academia Distrital de Cuidados Paliativos, que é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos que reúne profissionais e pessoas interessadas na temática dos cuidados paliativos. Muito bem, interessante isso, porque essa academia, ela é formada como, doutora?
quanto tempo ela existe e são quais os profissionais nessa academia? A Academia Distrital de Cuidados Paliativos foi fundada em dezembro de 2023. Atualmente, ela conta com 87 pessoas associadas, que são profissionais de todas as áreas da saúde: medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, farmácia. Há também profissionais do direito e da bioética, e é uma afiliada da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a entidade nacional que trabalha para divulgação do tema, para educação profissional e para fomentar os cuidados paliativos no SUS. É interessante, 87 profissionais, então é um tema bem com pessoas interessadas. Então vamos lá, doutora, o que seria a paliatividade na medicina, na sociedade? Qual é a origem desse termo e o que esse termo significa para a nossa sociedade, principalmente aqueles SUS-dependentes, né? Uhum. É uma forma de cuidado integral, e aí por isso o termo que a gente vai preferir é o termo cuidados paliativos, que significa, eu vou falar um pouquinho da origem dele e dizer como que a Organização Mundial de Saúde propõe isso hoje. Os cuidados paliativos surgem nos anos 60 do século passado na Inglaterra, e era uma forma de oferecer o cuidado a pessoas que estavam na fase avançada de um câncer e para uma doença que não tinha possibilidade de tratamento que mudasse o seu curso. Muitas vezes, ainda hoje, as pessoas que estão atravessando a fase avançada de doenças, elas podem sofrer, infelizmente, um certo abandono quando é dito assim: não, não tem nada para fazer para a sua doença, e a pessoa é abandonada. Então, a lógica dos cuidados paliativos veio para oferecer um cuidado integral às pessoas que estavam numa fase avançada de doença que poderia levar à morte. Cuidado integral significa olhar para todas as dimensões do ser humano, para a dimensão física, psíquica, emocional, social e espiritual. Então, essa foi a origem dos cuidados paliativos na Inglaterra nos anos 60 do século passado. A Organização Mundial de Saúde veio atualizando esse conceito de cuidados paliativos ao longo do tempo, e atualmente a proposta é que os cuidados paliativos possam ser o cuidado integral da pessoa que atravessa a jornada de um adoecimento grave, independente de ser por câncer ou qualquer outra doença que possa colocar no horizonte o risco de vida, né, a possibilidade da morte no horizonte por aquele adoecimento. Então, as pessoas e as suas famílias, quando estão atravessando essa jornada, em geral, há ali um sofrimento que acompanha essa jornada que não está só na dimensão do corpo. E esse sofrimento é que os cuidados paliativos se propõem a cuidar. Como olhar para a integralidade da pessoa, em todas as dimensões que eu já citei, isso não é possível de fazer somente com um profissional da medicina ou da enfermagem, por isso que é um tipo de cuidado necessariamente que precisa agregar todas as categorias da saúde, cada uma na sua especificidade, o psicólogo, o médico, o enfermeiro e todos os demais que eu citei, e vão juntar os seus saberes, dialogar com aquela pessoa para oferecer o cuidado que faça sentido para ela. Doutora, e como é que a senhora tem muitos anos no nosso Hospital de Ceilândia? Nós temos pessoas nessa situação e se elas estão, né, sendo cuidado com essa, vamos chamar metodologia ou com essa abordagem, essa abordagem. Nós temos pessoas no Hospital de Ceilândia e na Ceilândia, porque não precisa só estar no leito do hospital, pode também ser em sua residência. Nós temos aqui na Ceilândia e é um número razoável? Como é que estamos hoje? Sim, doutora Edilson. Existe um mapeamento mundial que fala que é da ordem de milhões de pessoas no mundo que precisam de cuidados paliativos, porque elas estão na jornada de um adoecimento grave, que pode levar à morte.
A Certo. Organização Mundial de Saúde fala que esse cuidado, atualmente, ele tem que ser oferecido a partir do diagnóstico de uma doença grave, seja câncer ou doença respiratória, cardiovascular e outras, né? E então, mundialmente é da ordem de milhões. No cenário nacional, esse mapeamento ainda não é realizado. O Ministério da Saúde, que lançou no ano passado a primeira política pública para cuidados paliativos no SUS, fala da ordem de 800 mil pessoas no país por Uhum. ano. Então, é muita gente que precisa desse cuidado qualificado. Enquanto os tratamentos usuais são feitos para as doenças, é preciso que, junto disso, se cuide da pessoa também, da sua família. Uhum. E temos na Ceilândia? Sim, na Ceilândia nós temos iniciativas que se colocaram antes mesmo da publicação da Política Nacional, que é do ano passado. Então, desde em torno de 2016, 2018, a gente oferece cuidados paliativos para crianças. Começamos no HRC pelas crianças, na unidade Uhum. de pediatria. É, existe uma equipe que oferece cuidados paliativos para adultos internados, é uma equipe interconsultora, ela é chamada pelas equipes assistentes conforme as equipes identificam os pacientes que precisam. E também o NRAD, Atenção Domiciliar, oferece uma abordagem de cuidados paliativos para pacientes que estão em casa, em fase avançada ou mesmo na fase final de vida, para que possam atravessar essa fase do adoecimento e mesmo o período até o desfecho com a morte, que possam atravessar com o seu sofrimento sendo cuidado de forma digna. Nessa abordagem, a senhora que atua, e a gente sabe do seu compromisso com essa abordagem, né, que é a paliatividade, a senhora como médica paliativista, qual a sua visão sobre a eutanásia no país, que hoje é proibido? Essa é uma pergunta importante para que a gente faça a distinção. Os cuidados paliativos, eles não têm relação com a eutanásia. Os cuidados paliativos têm alguns princípios que embasam essa oferta desse tipo de cuidado. Um dos princípios é reconhecer que a morte faz parte do ciclo natural, que começa com o nascimento, tem o período da vida e se conclui para o ser humano e para os seres vivos com a morte. Então, a morte é parte natural da vida. E os cuidados paliativos reconhecem que quando chega esse tempo, é muito importante que se cuide desse sofrimento, mas sem antecipar a morte ou também sem colocar medidas que vão estender aquele processo em que a pessoa se encontra morrendo e que aumentam o sofrimento nesse momento. Então, o que a gente vai falar nos cuidados paliativos é a ortotanásia, reconhecer que a morte vai chegar no momento que ela tem que chegar e não haverá abandono daquela pessoa, ela será cuidada até o momento da sua morte, para que os dias de vida sejam vividos da forma melhor possível para aquela pessoa. A eutanásia é uma forma de antecipar o momento da morte, e, em geral, acontece por compaixão. As pessoas envolvidas naquela cena têm pena, compaixão daquela pessoa adoecida com o sofrimento que ela está atravessando. Então, propõe antecipar a morte por medidas, medicamentos que antecipam esse processo. Ela não é permitida no Brasil, é permitida em outros países, mas os cuidados paliativos não fazem eutanásia, porque cuidados paliativos vão aguardar o tempo da morte em que ela chega no seu momento real e cuidamos das pessoas até lá. E também depois das suas famílias em relação ao processo de luto. 100% dessas pessoas que estão nessa abordagem, elas estão inconscientes ou estão conscientes de sua situação? Essa pergunta é importante e a resposta é que varia muito. A organização, a gente tem muito recentemente uma política pública, então a realidade é
infelizmente ainda, que a maioria das pessoas que precisa da abordagem de cuidados paliativos não recebe. E quando recebe, ainda é usual no nosso país que elas tenham acesso a essa abordagem de cuidado numa fase muito avançada da doença, às vezes perto da morte, quando a Organização Mundial de Saúde fala que deveria ser lá no começo da jornada, né? Uhum. Então, as pessoas que estão em fase avançada de adoecimento, a gente tem uma realidade múltipla. Tem pessoas que têm conhecimento, muita consciência do diagnóstico do adoecimento, prognóstico, por exemplo, que aquela doença já faz, e outras pessoas não são das equipes de saúde. E os cuidados paliativos, sempre quem vai estar no paciente, e quando a gente começa a oferecer essa abordagem, através de uma comunicação compassiva, empática, que também vai dizer ao paciente o que você quer saber sobre o seu quadro. E a partir da abertura da própria pessoa que a gente vai construindo um plano de cuidados. Muito bem. Bom, o cuidado paliativo, o principal é reforçar a importância de oferecer a essa pessoa conforto, dignidade e apoio que a senhora comentou. Essas Certo. pessoas que enfrentam doenças graves, a senhora até falou sobre o câncer. Quais são as outras doenças graves que vocês lidam? São diversas e geralmente estão relacionadas aos órgãos que sustentam funções vitais, né, que mantêm a Certo. vida. Então, doenças cardíacas, doenças pulmonares, renais, doenças do fígado, doenças do sistema nervoso, do cérebro. Se a gente olhar para as crianças, o câncer, né, já falamos sobre isso, que a origem foi dessa forma, mas não só câncer. E se olharmos para as crianças, existem crianças que sofrem doenças que vão levar à morte no tempo da infância. E é diferente de 30 anos atrás, quando a maioria das crianças no Brasil morria por uma causa evitável ou tratável. Então, por exemplo, morrer de pneumonia na infância era uma condição que se podia evitar com vacina, por exemplo, e cuidados, e se a criança tem pneumonia, ela pode ser tratada e curada. No século XXI, muitas crianças têm condições de saúde que não podem ser curadas, e elas vão morrer, infelizmente, no tempo da infância ou no tempo da juventude. E aí, além das que eu comentei, né, câncer, as que acometem os órgãos que sustentam a vida, existem as doenças raras. E se a gente pensar no bebê que ainda está na barriga da mãe, também existem bebês que têm adoecimentos graves ainda no útero, seja por malformação, seja logo depois que nascem por prematuridade extrema, né? Bebês que nascem de 5 meses, 6 meses de gestação e que vão atravessar uma jornada que pode resultar na morte naquele período ainda, ou mesmo intraútero. Então, todas essas pessoas, em qualquer fase do ciclo da vida, precisam receber um cuidado que lhe dê a melhor forma de atravessar aquela jornada do adoecimento. É comum a gente usar uma metáfora do guarda-chuva, pensando que os cuidados paliativos, eles não têm o poder de evitar o adoecimento grave. Mas se o adoecimento grave acontece para um bebê, para uma criança, um adolescente, um adulto, uma pessoa idosa, que a gente possa oferecer, pensando que aquele adoecimento grave é como a pessoa atravessar uma tempestade. Então, que a gente possa oferecer o guarda-chuva, a capa, a roupa que protege ela nessa travessia. Inclusive, a origem do nome paliativo vem da palavra palio, do latim, que era a capa que os cavaleiros